Tenha paciência, vamos ter paciência, irmãos. Irmãos responsáveis tendo paciência com os irmãos que estão liderando. Os pais tendo um pouco mais de paciência com seus filhos. E os filhos tendo paciência com seus pais também. Todo mundo tendo paciência, dizendo, não, calma, vamos chegar lá. É só um erro. Converta seu coração de novo. Levanta, prossegue. Não desanimemos. Nós estamos sendo transformados. Essa queda não é o fim. Esse dia que você perdeu fora da presença não é o fim. O ano de 2019 que você olha para ele e diz, puxa, como eu sou devedor, quantas coisas eu deixei de fazer, quanto tempo perdi. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Se levanta agora, tem um novo começo com o Senhor. Ele é um Deus de novos começos. Ele não tem palavra de condenação para nenhum irmão, para nenhuma irmã, para nenhuma igreja. Ele sabe das pressões, das dificuldades, ele sabe disso. Ele só diz o seguinte, levanta, levanta. Mas Senhor, eu fiz, levanta, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Mas você não sabe o que eu fiz. Eu fiz uma coisa que eu não tenho vergonha de falar. Levanta aqui, vamos andar de novo. Vamos andar de novo. Mas eu fiz isso com meu pai. Pai, levanta. É o inimigo que está te fazendo você olhar para essas coisas. Não que o Senhor ignore o pecado. É que ele sabe ler um coração arrependido. E se há um coração arrependido, ponto final para o Senhor. Ele não toca mais naquele assunto. Ele pede para a pessoa levantar e prosseguir. Só temos que prosseguir. Não desanimemos. Estamos sendo transformados. Nós precisamos trazer relatos, o mapa da condição dos nossos adolescentes. Mas nós temos que chorar, temos que nos arrepender nas partes que cabem a nós, responsabilidade. Mas não é o fim. O inimigo vai dizer que é o fim. Você tem que dizer, não é o fim. Nós temos um Deus de novos começos. Pais, não é o fim. Marido, não é o fim. Continue investindo na sua esposa. Continue investindo no seu marido. Continue investindo nos seus filhos. Continue investindo nos irmãos que vocês estão cuidando. Não é o fim. É de glória em glória, passo a passo, é devagarinho mesmo. Ele tem muita paciência. Nós não temos muita paciência, precisamos exercitar a nossa paciência. Louvado seja o Senhor. Vamos contemplar o Senhor? Vamos remover os véus, começar a perceber aquilo que está tirando você do Senhor, aquilo que está tirando você da comunhão. Tem que investigar. Tem que se assentar e dizer, Senhor, o que me está tirando de Ti? E o Senhor, é isso aqui. Isso aqui está te tirando do Senhor. Está tirando você da minha comunhão. Comunhão comigo. O terceiro item do processo da transformação. Fomos cativos. Diga amém, amém. Amém. O Senhor está escrevendo algo no seu coração. Você é um espelho. Agora o Senhor quer produzir pedras para a sua edificação. E aqui envolve muita paciência. E aqui é o ponto mais crítico dessa nossa mensagem. Porque escrever é o Senhor escrever em você. A transformação é a sua ação ativa de buscar o Senhor. Mas com respeito à pedra, aqui tem um negócio um pouco mais denso. Me desculpe falar dessa densidade para vocês. Quem quer ser uma pedra para a edificação da igreja, diz um amém forte. Quem quer passar pelo processo? Para aí. Quem quer ser uma pedra da edificação?
Quem quer passar pelo processo? Olha aí, houve um empate técnico aqui. Não temas, o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Para produzir um diamante, primeiramente, antes temos que lembrar quem nós éramos. Pó. Do pó o Senhor fez um homem. Um boneco, virou um boneco. Éramos só um boneco. Nós éramos o seu boneco. Só um boneco. Mas um dia o Evangelho nos alcançou. E quando ele nos alcançou, ele soprou a vida para dentro de nós. E aí esse boneco passou a ter um espírito. E quando o Senhor veio à terra, morreu e tornou-se o espírito que dá vida, ele fez o segundo sopro. Ele soprou. E quando ele soprou, a vida de Deus entrou. E agora nós temos a vida de Deus. Ele quer agora transformar esse homem de pó que virou barro, que se tornou uma pedra. Ele quer transformar essa pedra numa pedra preciosa. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 diz, 2:1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Temos de nos despojar de muita coisa para ser uma pedra preciosa. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Devemos desejar a palavra como uma criança deseja o leite. Deixa uma criança com fome para você ver o que acontece. Ela grita, esperneia, parece que estão matando aquela criança. Alguém, você está matando a criança? Não, ela quer só o leite. Porque arde o desejo de tomar leite. Deve arder o desejo de nós pegarmos a palavra do Senhor para comer e beber. Senão não viramos pedra preciosa. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos como pedras que vivem. Vamos falar? Também vós mesmos como pedras que vivem. Rejeitadas, pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual. Então a pedra é para a casa. Está vendo que aqui sai de uma situação pessoal para uma vida coletiva. Como carta é indivíduo. Como espelho é indivíduo. Mas como pedra é para a edificação da igreja. O Senhor não quer só nos salvar. Ele quer nos colocar num edifício. Então essa pedra precisa ser preciosa. Então começa o processo para transformar essa pedra numa pedra preciosa. E se você tomar o diamante, por exemplo, como ele é produzido apenas a 100 quilômetros abaixo da superfície, 100 quilômetros. Ele chega perto do manto terrestre. Ali ele sofre altíssima pressão e altíssima temperatura. Para transformar um diamante que nós gostamos tanto de olhar, de ver, 100 quilômetros abaixo da terra. Lá no manto terrestre. E ali, alta pressão. E ali, alta temperatura. Daí nós entendemos por que nós passamos por tantas pressões. Por que os filhos de Deus passam e vivem em alguns momentos com temperaturas altíssimas? O diamante, entre 1.000 a 3.000 graus para gerar um diamante. Ora, o Senhor quer produzir pedras vivas. Ele vai nos deixar também passar por muitas pressões e por alta temperatura. O que nós chamamos de sofrimento, o Senhor chama de algo necessário para produzir as pedras
que Ele quer para a sua edificação. Todos nós que estamos aqui passamos por alguma pressão. Todos. O irmão falou assim para os jovens, os adolescentes: quero falar algo para vocês. Todos nós estamos sendo pressionados, inclusive nós, eu. Todos nós estamos sendo pressionados. Irmãos, é pressão para tudo que é lado. 4 pressões, vou citar. A pressão do pecado. Pecado, ele pressiona para você pecar. Nós vivemos contra a corrente. O pecado vem e pressiona para que nós cedamos. A pressão do pecado. A pressão das circunstâncias. As circunstâncias ao nosso redor que envolvem a nossa casa, a nossa geladeira, dinheiro, filhos, marido, mulher, trabalho. Todas as circunstâncias também pressionam. Temperatura vem. Pressão proveniente até da edificação da igreja. Há irmãos responsáveis debaixo de muita pressão para cuidar da igreja, para apacentar, né? Para levantar um grupo familiar, para manter um grupo familiar, tudo é pressão. Para edificar a igreja, pressão. Para ter uma vida santa, pressão. É pressão para tudo que é lado. E tem também a pressão do próprio inimigo de Deus, que de vez em quando fica frente a frente, como que lutando contra você. Você vive aquela pressão, aquela coisa forte, densa. Então essas pressões, elas são muito comuns na nossa vida. E quando nós estamos debaixo de pressão, alguns saem, vão se distrair, fazer algumas coisas, um remédio, uma música, um cinema. É a busca do ser humano para se ver livre das pressões. Eu vou tocar num assunto aqui que foi colocado na conferência de adolescentes para adolescentes de 11 a 17 anos. Foi a vez que os irmãos foram mais diretos. E se foram com aqueles adolescentes, precisamos ser também com os pais, com os irmãos responsáveis, e até para alguns adolescentes aqui que estão ouvindo mais uma vez. Hoje, muitas pessoas têm tomado o caminho de tirar a vida, quando se vê pressionado, quando estão sofrendo, estão sentindo dores, estão com angústia. Muitas pessoas estão fazendo isso aí fora. Como não sabem lidar com a pressão, com essas dores, com esses sofrimentos, o pensamento que vem, que o inimigo coloca na cabeça é: você está sofrendo? Você está com dor? Se livra disso. E a maneira que ele coloca aquela seta lá na mente da pessoa, ela entende que a maneira que ela tem, ou a única maneira que ela tem para se ver livre daquela dor, é eliminando a dor. E por não saber lidar com essas coisas, ele tira a própria vida. Há como passar pela pressão sem ter que tirar a vida. O irmão que estava ministrando a mensagem 3 para adolescentes, ele disse: escreva isso no seu caderno. Há como passar pela pressão sem ter que tirar a vida. Não deixe que esses pensamentos permeiem a sua mente. Se esses pensamentos vierem para você, você deve rejeitar isso aí. E você deve dizer: há como eu
posso passar por essas pressões sem tirar minha vida. Porque o inimigo está ali, lhe pressionando. Ele está ali mostrando aquilo como saída. Você deve dizer, não vou fazer isso. Não posso fazer isso. Você reage. Deve dizer, eu posso passar pela pressão sem ter que tirar minha vida. A maneira de passar pela pressão sem tirar a vida, a Bíblia revela. Mateus capítulo 11, versículo 28. O Senhor sabia exatamente o que estava dizendo. Ele disse isso assim: vinde a mim. Vinde a mim. A maneira de você passar pela pressão é: vinde a mim. Vamos falar: vinde a mim. Se você está passando por uma pressão, adolescente, jovem, se você está passando por alguma pressão, pai, se você está passando por alguma pressão, irmão responsável, vá ao Senhor, vinde a mim. E ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar você. Quem confia na palavra do Senhor diz amém. Amém. Ele vai aliviar. Se o balão está muito cheio e está a ponto de explodir, ele alivia. Aí fora talvez as pessoas não tenham outro caminho, mas nós, filhos de Deus, temos esse caminho, o caminho de nos voltarmos para o Senhor e dizer: Senhor, leva minha carga, eu estou cansado, eu estou um pouco cansado, como um pai eu estou um pouco cansado, como um dono como alguém que lidera uma casa, eu também estou um pouco cansado. Como uma mãe que tem que trabalhar e tem que fazer coisas de casa e muitos problemas, eu estou cansado, estou cansada. Um adolescente que tem pressão de tudo que é lado, da escola, do mundo, dos amigos, pode falar: Senhor, eu também estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou com um peso forte aqui. E o Senhor: então, venham a mim, e eu vou aliviar. Olha essa palavra como ela é bonita: eu vou aliviar. Diga assim: o Senhor pode me aliviar. Fala: o Senhor pode me aliviar. Quando você estiver cansado, o Senhor pode te aliviar. As pressões do trabalho, Ele pode te aliviar. Ele pode te aliviar. Louvado seja o Senhor. Sabe por que o Senhor permite nós passarmos por tanta pressão, sofrimento e sentir dor? Ele permite para que nós desistamos de nós mesmos. Nós somos, olha, nossa cerviz é muito dura. Estamos sofrendo, sentindo dores, com angústia, mas o pescoço é assim. Duro. O Senhor, rapaz, se curva. E eu ainda tenho um pouco de força. Eu ainda tenho algumas estratégias, né, não usadas. Essas estratégias eu deixei por último. Você não consegue. Deixa essa estratégia de lado e busca o Senhor. Olha aqui. O que a gente pode fazer? 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Olha, irmãos. Perdão, capítulo 1. Aqui mostra todo o sofrimento do apóstolo Paulo. Pressão de tudo que é lado. Ele estava sofrendo. Capítulo 1 todinho, ele fala sobre o sofrimento do apóstolo Paulo. Capítulo 4 também fala sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo. Capítulo 6, eu quero ler um pouquinho.
Pelo contrário, 6,4, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então Paulo passava por muitos sofrimentos. Capítulo 11, o versículo 23, ele fala: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, de perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum. O Senhor deixou Paulo escrever isso para dizer: é isso, essas são as pressões da vida. Todos nós estamos sujeitos. A questão não são as pressões, é o que nós fazemos com elas. Nós devemos nos voltar para o Senhor. Se nós aproveitarmos cada pressão para nós nos voltarmos ao Senhor, Ele trabalharia mais a vida dele dentro de nós. A pressão vem para nós reconhecermos que nós nada podemos, que nós nada somos, que nós nada temos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança, irmãos, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ou seja, cessou. Paulo não tinha mais o que fazer. Ele só: Senhor, eu me rendo. Muita pressão. E agora o que você vai fazer, Paulo? E a servis, eu me curvo. Para que não confiemos em nós mesmos, em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quando temos comunhão com o Senhor, nesses momentos, de repente a vida de Deus entra dentro de você e ressuscita o morto. A pressão é para isso, é para você chegar na conclusão: eu não posso fazer nada. Se nós tivermos muita energia ainda, o Senhor vai ter que gastar mais tempo nos pressionando. Se nós tivermos pouca energia, quase reduzida a zero, você só vai fazer uma coisa: Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Você começa a entregar as coisas: se eu entrego isso, eu entrego aquilo, eu entrego isso aqui, eu entrego o cartão, o cheque, eu entrego o cartão de crédito que está me causando problema. Eu não sei mexer com isso não. Entrego meus filhos, entrego minha mulher, entrego meu marido, entrego meu cachorro, entrego tudo. Que cachorro dá trabalho. É fonte de muita pressão, principalmente em apartamento. Mas ele pode dar alívio a tudo. Louvado seja o Senhor. Podemos orar? Podemos orar? Podemos cantar? Podemos confiar no Senhor? 1 Pedro,
diz, falando em confiança, 1 Pedro diz, 1,7. Nisso exultais. Vamos ler todos nós juntos, versículo 6. 1 Pedro 1,6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Então ele está provando a fé. Não é sofrimento, não é somente dor, não é somente pressão, é prova. O que ele quer? Ele quer provar a nossa fé. No final, já que um diamante é produzido a 100 quilômetros abaixo da superfície, numa temperatura de 1.000 a 3.000 graus, então vamos ver o que o Senhor apresenta para nós, se ele conseguiu isso ou não nos seus filhos ao longo das eras. Capítulo 21 de Apocalipse. E aqui nós vamos ver cada um de nós aqui nesses versículos. A Nova Jerusalém aqui é uma cidade que mostra todo o processo de transformação que o Senhor fez nos seus filhos. E essa Nova Jerusalém é representada simbolicamente por ouro, por diamantes. É uma representação simbólica de um processo de transformação. Então vamos ver aqui o que ele fez com o pó, o que ele fez com o barro, o que ele fez com a pedra. Ele transformou essa pedra em pedra preciosa. Capítulo 21, versículo 19, versículo 18. A estrutura da muralha da cidade, é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados com toda espécie de pedras preciosas. Olha aqui, pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe. Quem quer ser jaspe aqui, levanta a mão. Jaspe. Ah, você é jaspe. Quem quer ser uma safira? Quem quer ser aqui um calcedônia? Não, o nome não é bonito, mas é calcedônia. Você é a calcedônia. Irmã calcedônia, Calcedônia. O quarto é esmeralda. Quem quer ser esmeralda? O quinto é sardônio. Irmão sardônio. Irmão sardônio. Irmão ativo na igreja. Qual é o nome dele? Sardônio. O sexto é sárdio. Irmão sárdio. Irmão educado, irmão fino, sárdio. O sétimo é crisólito, É crisólito. É irmão crisólito, E o oitavo é berilo. E o nono, topázio. E o décimo, crisópraso. Um décimo é jacinto. E um décimo é ametista. São pedras preciosas. Nós somos pedras. Nós estamos sendo transformados nessas pedras. A pressão, a dor, sofrimento, tudo que o Senhor está permitindo nós passarmos. Coisas que também nós inventamos. Porque nós sofremos muito porque nós inventamos muita coisa. O Senhor usa tudo isso para transformar. Ele quer a pedra preciosa. Louvado seja o Senhor. Então, para encerrar, vamos falar sobre a transformação que está em Colossenses capítulo 3. E aqui é o desfecho total de todo o processo de transformação que o Senhor realizou na nossa vida. Então vamos recapitular. Cativos. Depois, cartas. Começa o processo de transformação. Depois, espelho, olhar para se transformar. Depois, pedra, pressão para ser transformado. E o resultado é a transformação. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, só os que foram ressuscitados com Cristo Jesus, dá um amém forte. Amém.
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Começamos agora a pensar nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porquanto morreste, e a vossa vida está oculta. Olha aqui, quem deu essa mensagem foi o irmão Marco Melo. Ele falou assim: a identidade que você tem não é essa que é vista no seu corpo físico. A identidade que você tem não é esta vista pelo que você veste. Não é pelo que você possui, não é pelo carro que você tem, não é pela casa que você tem. Nada disso representa a sua identidade. A identidade de um cristão é a vida oculta que está dentro dele, que ele não está vendo. Essa vida oculta que está dentro de nós, que nós não estamos vendo, às vezes é colocada em segundo plano e passamos a viver essa vida terrenal. Sofremos e pensamos que isso é a nossa vida. Esquecemos dessa vida, da vida oculta que está dentro de nós. A identidade de um cristão é a vida de Deus, a vida de Cristo que está oculto dentro dele. Há uma vida dentro de você. Há Cristo dentro de você. Quando você olhar para a sua vida, não olhe para essa coisa, para vestimento, para o seu tamanho. Eu sou bonito, tudo bem, mas não é para isso que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar só para quê? Para a vida de Deus que está dentro de mim. Essa vida de Deus que está dentro de mim, ela está fazendo um rebuliço. Logo ela vai se manifestar. A vida de Deus que está dentro de você vai se manifestar. Então Colossenses é um versículo muito bonito, muito rico. O versículo 3, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, vamos falar? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aí a vida explode, aí a vida sai, aí você vê, eu sou isso. Eu sou essa coisa aqui, olha, brilhante. Eu sou essa pedra. Eu não imaginava que eu fosse isso. Eu não imaginava, eu pensei que eu era aquele miserável que estava sofrendo ali. Não, eu não sou isso. Eu sou de verdade a vida de Deus que está dentro de mim. E Ele está trabalhando para que ela se manifeste. Então nossa vida começou assim. Ele nos fez cativos. Somos dele. Entramos num processo de transformação. Ele começa a escrever. Nós começamos a contemplar. Ele usa as pressões para a vida de Deus ser manifesta. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Essa é a sua história. O irmão pode mostrar a imagenzinha que os irmãos colocaram lá? Achei ela muito interessante. Olha aí. O guarda está olhando para a identidade e está vendo a lagarta. E lá dentro do carro tem uma borboleta. Imagina esse diálogo. Ei, mostra sua identidade. Ele está com a identidade. Aqui não é você. Essa foto está antiga. Essa foto precisa de atualização. Isso não é mais. Eu não sou mais isso. Eu não sou mais uma lagarta. Eu sou essa borboleta que passou pelo processo de transformação. Por um lado, você fica olhando para a borboleta. O guarda fica olhando para a borboleta. Marido fica olhando para a borboleta. Mulher para a borboleta. Pai olhando os filhos como uma borboleta. Ninguém olha da maneira como deve olhar. Com olhos da fé, com esperança. Dizendo para as pessoas, eu sei que você é uma lagarta. Se eu me aproximar, você me queima. Mas nós não podemos desanimar. Não desanimemos. Porque todos nós estamos sendo transformados. Louvado seja o Senhor. Então quem está cheio de encargos, levanta e dá um amém, dá um glória a Deus agora. Diga assim, eu estou sendo transformado. Se o guarda te parar, diga, eu não sou mais isso. Quando o inimigo vier te acusar e dizer, olha que você é, você diz, olha, eu não sou mais isso.
eu estou sendo transformado. Aleluia!